Iniciaremos agora a composição da mesa 4 com o tema Interdisciplinaridade e Inovação na Extensão em Universidade de Excelência. Para tanto, convidamos o coordenador, professor Marcelo Romero, pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da USP. Professor titular, livre-docente, mestre e doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brás Cubas. Foi superintendente de gestão ambiental da Universidade de São Paulo. Também, professor Marcelo foi diretor e vice-diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Convidamos agora os senhores palestrantes, professor Mariano Francisco Laplane, presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Professor Pedro Vitoriano de Oliveira, professor do Instituto de Química da USP. Professor Eduardo Giuliani, coordenador de projetos e negócios no Parque Científico e Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul. Convidamos agora os senhores relatores, professor Marcos Buqueride, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e pesquisador associado do IEA-USP. E a senhora Michele de Fátima Ramos, pós-graduanda da Faculdade de Saúde Pública da USP. Com a palavra, o professor Marcelo Romero. Muito boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês que vieram não somente da própria universidade, mas de outras escolas do Estado e muitos de outros estados brasileiros. Agradeço ao convite do professor Arlindo para presidir essa reunião. Parabenizo o professor Arlindo pela ação, bem como o Instituto de Estudos Avançados. Agradeço a presença dos nossos convidados, professor Mariano Francisco, professor Pedro Vitoriano, professor Eduardo Giuliani e também professor Marcos Silveira e a Michele, a nossa relatora. Bem, esse assunto de fato é da maior importância. A USP, tal como uma série de outras universidades brasileiras, deu importância à extensão. Ela possui uma pró-reitoria de cultura e extensão, muito embora o assunto tratado aqui hoje será focado só no âmbito da extensão. Nós temos na pró-reitoria dezenas de ações de extensão com a sociedade civil, a sociedade civil bem próxima à universidade e também a sociedade civil longe da universidade, até em outros estados. Também na área de extensão, toda a pós-graduação lato sensu da USP está pendurada na pró-reitoria de Cultura e Extensão. Nós temos entre 20 e 30 mil alunos cursando a pós-graduação lato sensu, com a escala cerca de centenas de cursos de especialização, cursos de aperfeiçoamento e cursos de difusão cultural nas mais diversas áreas, desde as exatas puras até as humanidades. Isso só para dar uma overview da ação da extensão universitária na Universidade de São Paulo. Bem, nós recebemos aqui nos documentos enviados pelo IEA duas perguntas que não necessariamente nossos convidados terão que responder, mas serviram de base para as reflexões. A primeira pergunta é: como você vê interdisciplinaridade e inovação na cultura e extensão universitária? Veja que a pergunta estendeu as ações para a cultura. As ações culturais da USP são realmente muito grandes. Dentro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, nós temos cerca de 7 órgãos, evidentemente culturais. A orquestra da USP está pendurada na Pró-Reitoria, o coral, ações
de patrimônio, bibliotecas, ações junto a comunidades, núcleo de direitos, enfim, uma série de ações culturais. Então, essa pergunta é uma pergunta bastante abrangente. A segunda pergunta que nos foi enviada é como você avalia a internalização da interdisciplinaridade e inovação na cultura e extensão. Novamente, nossos convidados não precisam se ater somente a isso, mas isso serviu de base para as nossas reflexões. Bem, por ordem, eu convido inicialmente o professor Mariano Francisco Laplane para suas considerações. Professor. Agradeço inicialmente o convite, muito honroso, para poder participar no nosso encontro de hoje. Eu tenho aqui algumas reflexões que vou apresentar sem o apoio do PowerPoint. E eu entendo que tenho pouco tempo, então vou logo entrando no tema. Tá? Eu entendo, a partir do que foi discutido desde hoje cedo, que nós enfrentamos um desafio enorme. Como transitar de um modelo de universidade construído em torno da ideia da disciplinaridade e do foco na geração de conhecimento científico de excelência para um modelo que tenha uma ênfase maior na interdisciplinaridade e na inovação, ou seja, na geração de conhecimento que gera valor econômico e social. Isso não é um desafio simples, mas se eu entendi bem o que foi sendo discutido ao longo do dia, precisamos enfrentar esse desafio, porque esperamos que do sucesso no enfrentamento do desafio surja como contrapartida um maior reconhecimento, uma maior legitimidade do que as universidades fazem, da sua contribuição para a sociedade, para o desenvolvimento do país. Aliás, legitimidade que hoje, cedo de manhã, foi destacada como uma das dimensões da excelência, que caracteriza uma universidade de excelência, o reconhecimento da sociedade. Começo com uma nota, talvez, de rodapé. Né? Nós fizemos no CGE, em 2014, se não me engano, uma pesquisa bastante ampla sobre a percepção que o brasileiro tem da importância da ciência. E os resultados foram surpreendentemente positivos. Os brasileiros têm a percepção de que a ciência é importante, faz diferença para a sua vida, para o seu bem-estar. Associando a ciência basicamente à saúde e facilidade de comunicação, de acesso à informação. E mais, não é só a ciência que tem uma imagem positiva na sociedade, o cientista tem. O cientista é visto pelo brasileiro como um promotor do bem-estar, alguém que provoca, produz mudanças positivas. Por que já estão preocupados, então, com o prestígio das universidades? Porque, curiosamente, o brasileiro associa bem-estar à ciência, mas não necessariamente transfere esse prestígio para as instituições de ensino superior. Minha impressão, isto não foi testado, então, se eu avançasse esta hipótese, gostaria de testar, mas eu acho que eles não conseguem identificar exatamente a universidade como um locus importante nesse processo. Há uma intuição vaga. O senso comum indica que sim, mas precisaríamos fazer mais alguma coisa para que isso ficasse de maneira mais palpável, mais precisa na imaginação da sociedade. Não é fácil, por quê? Começo pela interdisciplinaridade, reiterando algumas coisas que já foram ditas hoje. O avanço da interdisciplinaridade das nossas instituições, ela esbarra em diversos tipos de barreiras institucionais, uma estrutura rígida, o próprio processo de avaliação, poderia enfatizar isto mais. Então, temos
dificuldades. Não é à toa que, em determinado momento, na evolução de algumas universidades de muito prestígio, criaram-se institutos de estudos avançados para ter um locus até físico da interdisciplinaridade. Mas, apesar dessas dificuldades, a despeito dessas dificuldades, nós, hoje, ao longo do dia, assistimos a registros de avanços nas várias esferas, no ensino de graduação, na pós-graduação, também na pesquisa. Temos dificuldades, mas aparentemente não são dificuldades que não possam ser contornadas. Precisamos continuar experimentando até descobrir melhores caminhos. No campo da inovação, que é o outro eixo aqui da nossa discussão, nós enfrentamos também dificuldades enormes. Isso não foi muito mencionado hoje, mas é conhecido de todos, né? Que o nosso sistema produtivo, por motivos perfeitamente compreensíveis, ele se caracteriza por uma aversão ao risco muito grande, ao risco tecnológico e ao risco de mercado. Então, de modo geral, com exceções que felizmente já não são tão poucas, mas de modo geral, nossos produtores de bens e serviços, eles procuram, se sentem mais confortáveis com estratégias imitativas, de risco menor, e, portanto, a inovação não é tão corriqueira, uma prática tão corriqueira, uma busca tão corriqueira como gostaríamos. Mas não é apenas o sistema produtivo. Nossas instituições públicas também se ressentem de uma maior propensão à inovação institucional, porque há um enorme risco regulatório em tentar fazer coisas, não digo pensar, mas fazer coisas fora da caixa costuma dar problema com os órgãos de controle. De modo que há uma certa aversão também à inovação nas nossas instituições. Eventualmente, as privadas também se contagiam disto. Uma parte da resistência das empresas a fazer uso de alguns dos instrumentos de fomento que nós criamos 10, 15 anos atrás, como a Lei do Bem, está associada exatamente a este risco regulatório. Depois, sofrer uma glosa que tenha consequências enormes nas finanças da empresa. Mas aqui também, neste campo, assim como no da interdisciplinaridade, também enfrentamos com criatividade, com arrojo, vários esforços de inovação, núcleos e agências de inovação nas universidades, parques tecnológicos, incubadoras, promoção do empreendedorismo. As restrições podem ser muitas, podem ser grandes, mas nós estamos tentando removê-las. A pergunta é, dada a existência de restrições nos dois campos, para o avanço da interdisciplinaridade e da inovação, como seria possível darmos um salto simultaneamente nas duas dimensões, nos dois planos? Eu acredito que a cultura e a extensão podem nos ajudar nesse esforço. São catalisadores. O professor Arlindo mencionou que talvez seja uma das atividades da universidade que mais facilmente é percebida pela sociedade. Mas para termos maior proveito das atividades culturais de extensão, é preciso que elas deixem de ser um complemento, um adicional, e passem a ter uma centralidade maior nas ações das nossas instituições. Devem ser um objeto de planejamento estratégico, devemos ter uma estratégia para isso. Vejo a extensão, numa perspectiva estratégica, como uma oportunidade de utilizar nossas capacidades de geração de conhecimento nas universidades para gerar conhecimento voltado para a solução de problemas da economia, da sociedade, nos vários níveis, nacional, regional e local. Enfrentar desafios que a sociedade perceba como tais e perceba a solução para esses problemas como um benefício imediato da existência e da ação e dos recursos investidos nas nossas universidades. Extensão entendida desta maneira e atividades culturais vistas desta maneira são, por definição, inovação, são solução para problemas. Se as soluções existissem, não precisaríamos procurá-las, portanto, é inovação.
E dada a natureza a maioria dos problemas econômicos e sociais que enfrentamos, são também, por definição, interdisciplinares. O engajamento das nossas instituições neste tipo de extensão com uma visão estratégica poderia dar maior visibilidade e impacto tanto às atividades de formação na graduação como na pós-graduação e também à própria pesquisa. Nós fizemos recentemente no IBGE, lançamos na comemoração dos 66 anos do CNPq uma avaliação do programa PIBIC, que de certa forma é o maior programa de fomento de iniciação científica que existe no Brasil. É impressionante ver os resultados, e está disponível na página do CGE, né? É impressionante ver o impacto que tem, do ponto de vista da formação dos bolsistas de iniciação científica, do engajamento de um aluno de graduação com um problema, um programa de pesquisa próprio. Isso tem uma série de benefícios que o estudo mostra. Se pudéssemos fazer com que este engajamento num programa de pesquisa fosse vinculado a um problema econômico, social, da localidade, da região, do país, seguramente potencializaríamos isto. Avançar nessa perspectiva estratégica da extensão, essa visão estratégica da extensão universitária, como parte essencial das nossas atividades, não é uma coisa simples. É simples dizer problemas, mas quais problemas? Quem é que define? Quem é que traz a universidade? Quem é que prioriza? Quem é que financia? Já não é tão trivial. Eu acho que, em alguns casos, nós temos sinais. Por exemplo, nos casos de problemas nacionais, tem editais da PESP, da CAPES, da PQ, né, que orientam esse tipo de programas de investimento de empresas como a Petrobras, que o Devillar mencionou hoje de manhã. Todas essas questões então, são sinais de grandes problemas, desafios nacionais, mas os regionais e os locais. Parte do sucesso no caminho que estou propondo, que estou sugerindo, aliás, não sou original nisto, já foi dito em outras instâncias, por outras pessoas, é que nossas universidades, na linha de institucionalizar esta visão, constituam núcleos de reflexão, núcleos de inteligência, de antecipação, de identificação de problemas antecipados, de planejamento e de monitoramento, que permitam aos poucos dar esse novo foco para as atividades de extensão. E com isso eu encerro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Convido agora o professor Pedro Vitoriano para suas considerações. Professor. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado ao comitê organizador. Eu agradeço em nome do professor Arlindo por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar participando dessa mesa, porque, de fato, eu imagino que tenha sido convidado por conta do nosso esforço nos últimos 2 anos em trabalhar em termos de avaliação institucional e que isso nos permite traçar um diagnóstico que também ajuda a gente a ter uma visão sobre esses diferentes compartimentos da universidade. Eu acredito que falar de interdisciplinaridade no tópico cultura e extensão é bastante árido, porque se é difícil enxergar essa atividade na pós-graduação ou na pesquisa, imagina você conseguir enxergar essa atividade dentro da cultura e extensão. Eu acredito que o papel da cultura e extensão, particularmente da extensão, é fundamental nesse conceito. Eu vejo a cultura e extensão como uma terceira missão da universidade, atrelada às 2 outras extremamente importantes, que é o ensino e a pesquisa. E nesse papel da extensão, particularmente dito, que o professor Romero mencionou, que será mais o nosso foco aqui, eu vejo 2 atividades que seriam extremamente importantes. A primeira, que é aquela de identificar, dentro de um esforço que não é um esforço simples, de identificar o destino dos nossos egressos. Fica muito difícil a gente falar
de graduados e pós-graduados, se a gente não tem um diagnóstico de onde esses graduados e esses pós-graduados estão atuando e quais são os anseios que, eventualmente, cada um deles possa ter em função das suas atividades na sociedade. Não é uma tarefa simples. Essa tarefa, nós estamos hoje, já fizemos várias tentativas dentro da universidade em identificar e avaliar qual é o trabalho que muitos desses egressos estão praticando. Hoje nós temos uma plataforma chamada Alumni, que nos nossos mais de 300 mil alunos de graduação e mais de 100 mil alunos de pós-graduação conseguiu identificar, ou pelo menos acessar a informação de algo como 10%. Isso é muito pouco, mas isso nos vai permitir uma ideia de qual é a atuação desses indivíduos. Isso norteia, inclusive, a orientação curricular dos cursos de graduação e de pós-graduação. Então, esse papel da extensão, para além do trabalho de extensão que se faz em promover cursos de aperfeiçoamento para a sociedade, é um papel extremamente importante e poderá ter um desdobramento muito interessante do ponto de vista das interações que possam vir a partir de respostas da sociedade, evidentemente, daqueles egressos da universidade. Acho que um segundo papel importante que, de fato, a extensão acaba não fazendo na sua plenitude é o desenvolvimento, aperfeiçoar a divulgação da ciência. Ou seja, hoje nós fazemos essa divulgação científica através de veículos que são muito específicos. Mas temos dificuldade, isso é quase que, na maior parte das vezes, geral, dentro do nosso sistema universitário, uma grande dificuldade em divulgar, fazer com que a pesquisa e o trabalho de desenvolvimento e inovação chegue na sociedade. Nós precisamos aprender a fazer esse processo de divulgação. Por quê? Hoje de manhã o professor Klaus mostrou, nosso grupo na Química, nós temos experiência do quão difícil é você vencer as barreiras entre a universidade e a indústria para criar um vínculo, por exemplo, de programas de pós-graduação. Essa dificuldade ela vem em função de uma série de características históricas, mas fundamentalmente pela falta, muitas vezes, de divulgação do que tem sido feito dentro da universidade e dentro da pesquisa dentro da universidade. Então, eu acho que esses aspectos são muito importantes. O professor Marcelo, ele mencionou aqui várias das atividades que estão sendo feitas dentro da Universidade de São Paulo para que tenha uma interação forte, não somente da comunidade que aqui habita e frequenta essa universidade sempre, mas a sociedade. Eu queria lembrar que, voltando ao início do que eu comentei, nós tivemos uma tarefa hercúlea em 2015 e 2016, fazendo a avaliação institucional da Universidade de São Paulo. Foram 54 unidades avaliadas, vários itens, graduação, pós-graduação. Nós temos aqui 2 representantes que foram avaliadores externos e que nós tivemos o prazer de tê-los dando a opinião a respeito. E uma falha, que eu diria que é significativa. O item interdisciplinaridade, ele não apareceu com a dimensão que deveria aparecer na nossa avaliação. Eu identifico isso de imediato. Nós nos preocupamos muito com os itens
graduação, pós-graduação, cultura e extensão, internacionalização, mas não levamos isto à profundidade que deveria. Evidentemente que isso nos deu um caráter, em termos de volume de informação, impressionante. Imaginem 54 unidades com avaliação em todos esses itens, um livro enorme, e a nossa preocupação foi a seguinte: nós não vamos deixar que isso morra nesse momento e nós vamos dar continuidade, viu, professores? Nós voltamos a reunir com todos os atores de todas as unidades para discutir exatamente o que foi dito a respeito da avaliação. Isso gerou, evidentemente, um documento muito mais sucinto, em que várias das sugestões que foram dadas foram ou estão sendo avaliadas por cada uma das unidades. E eu selecionei aqui 3. Então, o professor Mariano acabou de comentar, e eu concordo, quer dizer, se nós considerarmos a cultura e extensão como uma entidade dentro da universidade que pode muito apoiar a interdisciplinaridade, é uma característica intrínseca desta atividade, nós deveríamos pensar nos seguintes pontos. Primeiro, valorizar a cultura e extensão e da sua articulação com o ensino e com a pesquisa. Esse é um aspecto que seria colocado como um ponto para ser discutido. Valorizar as atividades de cultura e extensão nas carreiras docentes, porque se valorizar isso, eu estou incentivando os processos de internacionalização. E eu acho que devemos nos aprofundar na discussão da geração de indicadores, para que nós possamos efetivamente saber quais são essas atividades que permitem que nós nos avaliemos e que os de fora também prossiga nessa avaliação. Essa é a minha contribuição por o momento. A gente fica aqui à disposição para discutir com vocês. Muito, muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado. Eu convido agora, na sequência, o professor Eduardo Giuliani para suas considerações. Eu vou apresentar aqui de pé, usar meus 10 minutos de pé aqui, talvez seja esse costume. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Instituto de Estudos Avançados, professor Arlindo, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês uma experiência da Pontifícia Universidade Católica. É de fato um pouco apaixonante isso, eu vou procurar ficar nos meus 10 minutos e vou fazer um recorte bem definido, assim. Eu acho que o resto do tempo vai nos permitir conversar um pouquinho mais sobre isso. Talvez assim a gente vá falar um pouco de extensão, estrito senso ao início desse meu comentário, mas na verdade assim eu vou falar do nosso Parque Científico e Tecnológico Tecnopuc, que se começa numa ação nesse sentido, extensionista, ele hoje é uma ação absolutamente transversal e eu quero trazer para cá num lustro que seja, na verdade, hoje, assim, o rebote que ele dá para a universidade hoje é algo que nós enxergamos como interdisciplinar e quem sabe a médio prazo transdisciplinar. A gente está numa escalada como essa já desde 2013, mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo só para contextualizar para vocês que a Pontifícia Universidade Católica é uma universidade como todas as outras, passou por um período em 31 como faculdade, 48 assume uma posição como universidade e assim segue esse rito normalmente e tradicionalmente. Se tiver um ponto naquelas curvas de não linearidade, que talvez tenha sido tomada uma decisão importante, eu diria que é por volta de 99, fecha um ciclo muito importante para a universidade, que ela tinha colocado como meta chegar no ano 2000 a 1.000 mestres e doutores. Meta atingida um ano antes, 99. E essa pressão desse capital humano que se qualifica pressiona para mudanças bastante importantes. A primeira delas é a criação de uma agência de gestão tecnológica. E aí, tanto para a ligação com a universidade, com a comunidade externa, e para ser um ponto de melhor gerenciamento e melhor suporte para os docentes. Essa mudança segue um pouco mais e ela, a nosso ver, em 2003, ela gera, na verdade, uma ação definitivamente clara, decidida da universidade, no sentido de se aproximar mais claramente da sociedade e da comunidade que a contorna. E naquele ano são criados dois elementos muito importantes para a universidade hoje, que é o seu Parque Científico e Tecnológico
o Tecnopuc, e juntamente com a incubadora Rayar. E é nesse sentido que eu comento que, na verdade, foi uma ação decidida, na verdade, que a universidade pudesse ser mais protagonista de várias atividades em relação à comunidade que a cercava, fatalmente com o objetivo também de ser mais próxima desse contexto e de poder ser a público externo também altamente mais diferenciada, perseguindo, quem sabe, um espaço nesse grupo de universidades de excelência. Isso se dá em 2003. E em 2006, que eu queria puxar um pouquinho o assunto para o nosso contexto de agora. Na verdade, assim, o Tecnopuc inicia suas ações em 2003, até hoje agora são 14 anos. Ele tem uma trajetória, sem falsa modéstia, de absoluto sucesso nesse período. Ele tinha por vocação não ser simplesmente um espaço de locação de espaço físico, um distrito industrial. Ele se configura realmente de uma forma diversa a isso e, na verdade, faz com que a gente se posicione perante a universidade de uma forma bastante distintiva. E assim é reconhecido, tanto que hoje é reconhecido nesse ano como o melhor parque tecnológico do Brasil, pela terceira vez. Nesse ciclo, rapidamente, não é o objeto do meu contexto, mas ao longo desse período de 2003 até hoje, ele tem um ecossistema e o ambiente, como foi falado antes aqui, eu acho que é absolutamente indispensável para o seu crescimento. Hoje tem mais de 6.500 pessoas trabalhando lá, professores, colaboradores, estagiários, bolsistas, mais de 120 companhias externas, maduras, 26 startups, e uma geração, ele é absolutamente sustentável hoje. Ele não onera o caixa da universidade, ao contrário, ele tem um fundo de pesquisa que algumas ações ele mesmo protagoniza e suporta, e tem uma média de 600, 650 bolsas em vários níveis, doutorado, mestrado, bolsista, estagiários em empresas. Então, isso se tornou absolutamente importante no contexto da universidade. Ela passou a ser distinguida por isso. O rebote, e aí que eu queria trazer para cá esse contexto, na verdade, assim, essa mudança de cultura que começa em 2013 e que hoje, na verdade, ela se faz tão pujante, arrojada, relevante, ela começa a trazer uma pressão da formação de novas atividades internamente. Essa é a perspectiva que eu queria trazer para cá. Se numa primeira a universidade toma a iniciativa e implanta um organismo novo e que cresce organicamente, de certa maneira, espontaneamente, ao sabor de inúmeras oportunidades, uma segunda perspectiva é que o Tecnopuc, já um pouco depois dele começar a ser implantado, ele começa a gerar para a universidade algumas ações que começam a mudar, bar e passo, a cultura da universidade. Por exemplo, lá em 2006 já começa o que a gente chama de torneio empreendedor. Era uma competição na época, começa com um modelo de negócio, depois passa para um modelo mais amplo um pouco, de modelo Canvas, mas na verdade ele já traz no espírito que a formação das equipes que fossem participar desse torneio ganhariam mais pontuação se fossem de formações distintas dos seus componentes. E assim, várias iniciativas. O Torneio Empreendedor hoje já passou mais do que 15 mil pessoas nas suas 11 edições. Depois tem o projeto Desafios, que é um projeto interdisciplinar também, é focado em cima de projetos e problemas para serem desenvolvidos pelos alunos de graduação. Tem inovação e desenvolvimento, que também é uma proposta se a gente ainda não conseguiu até hoje implantar, por exemplo, mudanças ainda mais radicais e disruptivas no âmbito do foco tradicional da academia, a gente vem plantando algumas sementes nesse sentido. Uma delas é oferecer espaço ou disciplinas absolutamente transversais para todos os 52 cursos de graduação da universidade. E tem um último elemento, que é o Startup Garage, que é uma pré-incubação, que eu falo em seguida, que é uma pré-incubação da incubadora Rayar, que é uma forma que ampliou decididamente a interação entre a universidade e o parque, em que pese os dois estarem no mesmo site, implantados no mesmo local físico e geográfico. Um outro resultado dessa interação, por exemplo, hoje nós temos o que a gente chama de um pipeline de criatividade, laboratórios de criatividade e inovação que estão no Parque Tecnológico e na universidade. Quer dizer, assim,
Se existia um muro antes, esse muro, se tiver, é só físico, porque, na verdade, a sinergia e a organicidade entre o parque e a universidade hoje ela é plena. Então, nós temos disponíveis para os alunos de graduação ou empreendedores um espaço de coworking, um laboratório de criatividade em parceria com a HP, um FabLab implantado, que está se registrando com o MIT, e um outro laboratório dentro da universidade, da Faculdade de Engenharia. Só como complemento, ilustração final, a incubadora Rayar, nesses seus anos todos, aqui vocês podem ver a quantidade de projetos de empresas e áreas que, ao longo desses anos, ela pôde absorver. Ou seja, começou a ser um parque que nasce com o viés da tecnologia da informação. Hoje ele é cada vez mais multidisciplinar e muito convergente às suas 4 áreas de concentração. Aqui, por exemplo, o Startup Garage também, que ofereceu uma interação muito mais ampla, um conjunto de áreas que, na verdade, se candidatam a participar de um período de tutoria e mentoria por 2 ou 3 meses, de áreas diferentes e normalmente formado por equipes de alunos ou empreendedores, e não é exclusivo da universidade, de formação e matizes distintos. E aqui só um gráfico para mostrar para vocês como, na verdade, a potencialização dessa relação parque tecnológico com a universidade hoje já permite uma interação muito mais permanente e interessante na medida que esse vínculo, essa visão da universidade, que o parque já é uma coisa muito mais perto, muito mais palpável e que está muito mais próximo dos alunos do que, na verdade, a gente pudesse imaginar. É nesse ponto que a gente fica e é nesse sentido que a gente acha assim, que o momento atual, em termos de estratégia da universidade, dentro do plano estratégico até o ano de 2022, pelo menos 2 ações estratégicas estão diretamente vinculadas à questão da interdisciplinaridade. Ampliação e registro dos seus conceitos e a disseminação de espaços e atividades que possam correlacionar. É a formação de uma grande cultura que eu imagino que talvez a curto prazo a gente possa ter uma ação complementar num sentido mais focado em termos de curso e programas. Bem, nós temos 17 minutos para concluir essa mesa. Recebi uma indicação que, preferencialmente, se essa mesa terminasse 10:05, seria ótimo. Então, vou tentar ficar nesse schedule. Bem, nós temos espaço para perguntas. Eu pediria apenas que o interessado em perguntar alguma coisa, já temos 2 indicações, indicasse preferencialmente o professor que deve responder essa pergunta. Se não tiver, ok, pode perguntar diretamente à mesa, que a gente vê o que faz aqui. Então, estou vendo 3, 4 pessoas interessadas em perguntar. Você consegue passar o microfone? Oi. Maravilha. Boa tarde a todos. Eu sou Luciana Onuzic, diretora acadêmica da EPEM, que é a Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. E aí, na verdade, eu não vou conseguir indicar um professor, porque eu queria discutir um pouquinho dessa questão do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão, como o tema aqui fala de extensão, mas tem um pouquinho a ver com o ensino, que nós criamos uma comissão de trabalho na Unifesp por conta do Plano Plurianual de Educação de 2014, que ele indica em uma das suas metas, uma maneira de alcançar essa meta, uma estratégia, seria a curricularização da extensão na graduação. Então, é uma proposta de ter mais ou menos 10% de extensão na graduação. Para a gente, isso foi uma maneira da gente sentar um pouco e pensar como fazer isso, porque pode ter inovação aí, pode ter uma maneira de medir um pouco mais o que estamos fazendo de extensão na universidade. Mas é um grande desafio, a gente está engatinhando, vamos fazer um projeto piloto só a partir do ano que vem. Esse plano plurianual é para a gente se basear, né? 2014, 2024, tem um tempo ainda para isso acontecer, então eu queria apenas ouvir uma opinião de vocês aí. Obrigada. Muito obrigado. Professora, gostaria só de mencionar, essa é uma preocupação nossa também. Na Pró-Reitoria, nós recebemos diversas propostas de como fazer isso.
de como, eventualmente, dar crédito aos alunos por participarem de atividades de extensão que são totalmente interdisciplinares. Nós estamos agora, nesse momento, trabalhando numa coisa chamada passaporte cultural, que é um passaporte virtual que vai trabalhar no telefone. E os alunos terão, então, uma gama enorme de escolha de atividades de extensão a fazer, e eles vão colecionando pontos e, no final, vão receber, no primeiro momento, vão receber um prêmio, no segundo momento, um crédito. É claro que eles vão preferir o prêmio, né? Mas a gente vai tentar manter o prêmio e garantir o crédito. Mas, então, isso é um assunto que está sendo estudado exatamente agora. Nós entramos em contato com Santander Universidades e eles se propuseram a atuar como parceiros nossos nessa empreita. Essa é só uma que eu me lembro que está acontecendo exatamente agora. Houve uma reunião, né, na semana passada, a última reunião para tratar disso. Mas é um desafio mesmo, como envolver os nossos alunos nessas atividades que não são exatamente curriculares, que não é nem o ensino, nem a pesquisa, que ele conhece muito bem, mas são as atividades de extensão. Eu pergunto se os demais colegas gostariam de contribuir com essa fala da professora. Só para registrar que alguma iniciativa nessa direção já foi feita na Unicamp. Embora eu esteja afastado da Unicamp, continuo professor da Unicamp, para cursos de graduação. Então, existem disciplinas que o aluno pode, com crédito baixo, mas que o aluno pode se matricular e ganhar os créditos desenvolvendo atividades de extensão sob a supervisão de um docente. Tem mais perguntas aí? Pelo menos 4 que eu estou vendo. Boa tarde. Tá. Então, não, tudo bem. 3 perguntas, então. Boa tarde. Pode ser? Pode. Cleverson de Almeida. Sou pró-reitor de graduação na Universidade Mackenzie e estou presidente do Forgrade, que é o Fórum de Graduação, como já foi anunciado. Agradeço pela oportunidade e eu até anotei a minha fala para tentar não estourar o minuto. Dadas as falas sobre o papel estratégico da dimensão extensão da educação superior e as possibilidades para exercícios interdisciplinares e a perspectiva da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, que eu peço perdão se sou ingênuo, mas eu acredito na indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão no contexto universitário, eu gostaria de saber como os integrantes da mesa imaginam que isto possa se dar quando as nossas caixinhas organizacionais, isso já foi mencionado hoje pela manhã, via de regra são ensino de graduação, né? Pesquisa e extensão. Porque mesmo na minha universidade, a caixinha é pró-reitoria de graduação, mas é de ensino de graduação. Né? Então, também como nós imaginamos que isso vai acontecer, como caminhar nessa direção estratégica, com a qual eu concordo, mas com aquela diretriz do PNE, que a nossa colega já levantou há pouco, que diz que em 2024, 10%, ou pelo menos 10% dos créditos curriculares de todos os cursos devem estar vinculados a projetos de extensão. Eu confesso que eu já perguntei para vários interlocutores, inclusive do CNE, inclusive do MEC, inclusive do INEP, inclusive colegas de universidades, de onde saiu 10%. Eu queria saber por que não é 90%, por que não é 80%, por que não é 75%. Bom, eu vos asseguro, até agora ninguém me respondeu, mas eu vou continuar perguntando. E também divido com os colegas como que a gente imagina que vai chegar nesse ponto estratégico da extensão, dentro do contexto da indissociabilidade, sendo, talvez eu vou chamar, entre aspas, um locus privilegiado para o exercício da interdisciplinaridade. Há um grupo agora de trabalho no CNE, constituído há cerca de 2 meses, talvez todos saibam, não é? Que está estabelecendo diretrizes, parâmetros, ou que o valha, para que se cumpra essa diretriz estabelecida há 3 anos atrás, dos 10%, e que muita gente não tinha entendido até agora, ou pelo menos não sabe como fazer. Agora, neste grupo de trabalho, por exemplo, até onde eu sei, os responsáveis por graduação nas universidades não foram ouvidos até agora, e nós não sabemos se serão.
Então, quer dizer, como é que a gente daqui a pouco vai sair uma portaria, uma orientação, alguma coisa literalmente top-down, para que cumpramos um 10% que a gente não sabe como que foi construído e com uma regra da qual nós efetivamente não participamos, né? Nós aqui coletivamente. Então, eu gostaria de ouvir um comentário dos integrantes da mesa, por gentileza, em benefício do meu próprio aprendizado. Obrigado. Perfeito, obrigado. Por uma orientação dos organizadores, nós vamos fazer 3 perguntas e depois respondemos em bloco. Está anotado. Professor, como chama mesmo o seu nome? Ok. Segunda pergunta. Professor Silvio Ferraz, da Escola de Comunicações e Artes, presidente da Comissão de Pesquisa. A minha não é exatamente a pergunta, mas talvez o professor Laplane pudesse contar um pouco para a gente a experiência da Unicamp do Ciência e Arte nas férias. Eu fui professor da Unicamp durante 15 anos e do departamento de música, e eu me lembro de 3 projetos, um deles sobre acústica musical, um outro sobre música e cognição e um sobre música e computação, que a gente fez, isso acontece em janeiro, geralmente, mas os dados que eu tenho são só os do meu departamento, quer dizer, acredito que o professor Laplane talvez conheça um pouco esse projeto, que é o CAF, que é um projeto de extensão justamente interdisciplinar, inclusive. Obrigado. Ok, muito obrigado. Mais uma pergunta. Boa tarde, Maria Inês, Instituto de Ciências Biomédicas, aqui da USP. Sou presidente da Cultura e Extensão do Instituto. Eu parabenizo o evento e a mesa toda pelas colocações. Fiquei feliz quando o professor Laplace colocou que a extensão não pode ser um complemento, porque a gente já fala isso há mais de 10 anos e sempre é ridicularizado. A gestão anterior da Cultura e Extensão desenvolveu índices de avaliação das atividades de cultura e extensão, como o professor Vitorino colocou, e eu não vi esses índices saírem do papel. Embora eles tenham feito, eu tenha colocado na avaliação institucional, o professor que avaliou a USP com cultura e extensão, professor português, que infelizmente eu não lembro o nome, falou muito bem a esse respeito, mas eu ainda sinto esse estigma, porque no meu instituto existe um slogan, excelência em ensino e pesquisa, e eu venho há anos tentando mudar, minha gestão termina esse semestre, e eu tomei isso como, vim até nesse seminário para mostrar para eles que, olha, isso daqui está no mundo e se a gente não mudar, morreu, né? Então, eu gostaria de saber como que a gente vai efetivar essas ações. Obrigada. Ok, muito obrigado. Vamos tentar responder as perguntas. Eu abro a palavra à mesa para responderem na ordem que quiserem. Obrigado pelas perguntas, pelos elogios. Em relação à questão do professor Cleverson, eu não tenho aqui a solução, não sei como que nós faremos para chegar aos 10%, muito menos sei por que devemos chegar aos 10%. Mas eu tenho certeza que não será um modelo único. Cada universidade precisará fazer escolher seu modelo, fazer suas experiências e encontrar uma solução factível e adequada aos seus objetivos estratégicos, né? Parte do problema para que isso aconteça é que haja um reconhecimento da importância. A extensão, as atividades culturais geram um retorno intangível para a universidade. Quando o professor Pedro sugere indicadores, está dizendo tentemos tornar o intangível mais tangível para que isto possa ser parte de um processo de diálogo e de avaliação mais objetiva, né? Infelizmente, como eu já disse, estou afastado da Unicamp há algum tempo já, quase 6 anos, né? E eu, embora ouça falar muito bem do projeto, né, Ciência e Arte nas Férias, eu não tenho números e evidências mais concretas. Talvez o professor Peter, da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, da Unicamp, ou o professor Jurandir, né, que possam trazer depois da reunião informações mais concretas. E por último, em relação à questão do reconhecimento e de que não seja apenas um complemento, né?
Este é um desafio. Né? Este é um desafio. É verdade que se ficar no discurso mais uma vez, não teremos grandes resultados, mas em prejuízo não somente das atividades de extensão, mas das próprias universidades, do avanço na interdisciplinaridade e da promoção da inovação. Então, quero crer que temos como avançar. Esse conjunto de experiências tão rica que eu ouvi hoje ao longo do dia indicam que é possível avançar. E a extensão faz parte desse caminho. Obrigado. Eu queria, das três questões levantadas, eu acho que a minha contribuição pode ficar mais vinculada do professor Cleverson, quando se falou de caixinhas. Quando a gente trabalha muito focado nessa questão de inovação e criatividade, toda e qualquer contribuição que a gente possa ter desses alunos, empreendedores, inovadores, startuppers, por exemplo, assim, elas não se encaixam na estrutura convencional. Assim. Então, assim, no parque a gente está até num ambiente bastante espontâneo, orgânico, que a gente consegue acomodar isso. Mas na medida que a gente começa por decisão, levar essa onda para a universidade, o choque tem sido inevitável. Quando eu comentei antes, mais rapidamente, a questão de mudança cultural, é que esse retorno de iniciativas assim para a universidade tem rompido barreiras de fato. E a própria universidade, ou seja, nós mesmos, já estamos pensando, inclusive gestores, já estão pensando em várias soluções que, na verdade, tiram fora essas barreiras, superam essas barreiras. Por exemplo, quando a gente implanta um pipeline de laboratórios que tem que ser debruçado para os alunos, fatalmente eles não estão ainda na grade curricular dos alunos. Então, gera um desconforto em todos os professores que têm potencial de uso daquele espaço e daquela ferramenta. Quando se oferecem várias outras atividades, que sejam extensionistas ou não, para a comunidade interna ou externa, como um torneio empreendedor, projeto de desafios, startup garagem, isso também, na verdade, deixa em desconforto aquilo que está tão bem arrumadinho e ajustadinho. É nessa mudança de cultura que eu me referi antes. Eu acho, no caso do nosso ambiente, da nossa universidade, é claro hoje um reflexo que a implantação do parque gerou isso e ela hoje começa a absorver de uma forma mais madura e enxerga que talvez possa ser esse o melhor caminho que vai acabar inexoravelmente assim, nos vinculando a ações mais próximas, decididamente próximas, do campo da interdisciplinaridade. Eu vou tentar dar uma resposta rápida para algumas. A colega Luciana falou da questão de criar disciplinas de graduação. É espetacular, porque ela vai gerar duas coisas importantes. Hoje de manhã nós comentamos, o professor Hernandes queixou-se da dificuldade que os alunos têm e da incapacidade, ou mesmo da própria vontade pessoal, de se deslocar dentro da universidade. Isso não ocorre. E essa nossa criação de caminhos, que eu acho que é uma culpa que a gente tem muito também, um curso de química para o oceanógrafo, um curso de química para o farmacêutico, um curso de química, isso foi gerando uma especificidade da informação que fez com que esse aluno não viva o espírito universitário plenamente. Então, o mover e o sentar numa sala de aula com um aluno que é de diferentes cursos, isso é enriquecedor demais, isso permite que ele cresça muito e a gente fez exatamente o contrário. Professor Cleverson, não sei se seria esse sentido, mas nós criamos uma disciplina na química, no nosso instituto aqui, que ela se chama Desafios da Indústria. Nós primeiros aplicamos ela à pós-graduação, que é essencialmente uma disciplina de PBL, em que uma indústria parceira topa em trazer um dos seus funcionários como um dos integrantes colaboradores da disciplina e trazer um problema para que ele seja discutido no âmbito da pós-graduação inicialmente. Funcionou tão bem que nós aplicamos a mesma disciplina para o curso de graduação com o mesmo foco. Ou seja, a indústria vem, traz uma ideia de um problema e esse problema é discutido
em parceria com uma pessoa da empresa, e os alunos têm a possibilidade de fazer visitas a esses locais, verificar em loco o trabalho, o desenvolvimento dessas pesquisas e mesmo da atividade dentro da indústria. Então, essa foi uma atividade de extensão muito interessante que nós criamos e que a gente está evoluindo efetivamente para torná-la cada vez mais ampla. Ainda temos certas resistências, infelizmente não tanto por parte dos alunos, mas por parte de alguns colegas que julgam que essa aproximação com a indústria é algo vicioso e perigoso, e a gente tem trabalhado muito para romper essa barreira. A professora Maria Inês, esses documentos, professora, eles foram catalogados num documento mais sucinto, que certamente chegou a todas as unidades e que nós esperamos. Inicialmente, todo esse processo está num stand-by, mas com a nova CPA, onde nós vamos ter uma nova comissão de avaliação institucional, a gente deverá retomar a discussão para que essas ideias que foram levantadas nesse processo de avaliação sejam, de alguma maneira, implementadas ou, eventualmente, discutidas dentro de cada unidade para que isso seja efetivamente trabalhado. Então, a gente sempre, de alguma maneira, deu uma ênfase muito grande a todas as áreas dentro do nosso relatório de avaliação, e cultura e extensão foi uma que a gente sempre procurou dar o devido valor a essa atividade. Bem, eu preciso encerrar a mesa. Nós teremos um intervalo agora e depois mais uma mesa e depois mais uma apresentação final artística. Eu agradeço muito a presença dos professores nessa mesa, que muito nos honraram. Agradeço a colaboração da plateia e muito obrigado a todos. Encerramos, então, a mesa redonda 4. Nossos agradecimentos a todos os professores participantes.